Hoje nós somos salvos por crer no sacrifício da cruz. Hoje quem nos salva é o sacrifício de Jesus. Durante a grande tribulação, a salvação não será pelo sacrifício da cruz, mas pelo seu próprio sacrifício, pelo derramamento do seu próprio sangue. Eles então, mesmos se salvam. Existem santos do Antigo Testamento ressuscitando, e não pela sua fé em Cristo, porque não pode existir santos na grande tribulação ressuscitando também, e não sendo igreja. Ele fala que Isaías capítulo 6 se cumpria nele. Aquele texto lá de Isaías, que ele viu o Senhor assentado, Isaías viu Jesus. Quem diz isso? Jesus. Jesus mesmo diz isso. Então, dizer que essas pessoas são salvas por outro sistema que não é Jesus, para mim é um problema, porque em nenhum outro há salvação. Então, o pastor Bruno, em algum lugar na Bíblia descreve com clareza 2 vindas de Cristo separadas por 7 anos? Vamos lá. Como eu disse, não existe um versículo específico que declare como ou quando será o arrebatamento. Mas para mim, o pré-tribulacionismo é o melhor conjunto de interpretação dos textos bíblicos, nesse sentido de compreender e tentar explicar todos esses eventos, que não são poucos. Alguns deles nós já citamos aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ele fala muito claramente que de fato haverá voz do arcanjo, haverá trombeta de Deus, haverá um som que, nesse sentido, sim, vai de acordo com o que disse o pastor César, de que não será algo escondido, mas haverá uma publicação de que está para acontecer algo grande. E só que a grande diferença aí, que é o que nós discordamos, é que Jesus não desce na terra. Em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Jesus não pisa no solo, Jesus não desce na terra. Ele encontra a igreja nos ares, e dos ares ele leva a igreja para os céus. Porque, afinal de contas, qual seria a razão de a igreja subir para os céus se ela vai ficar na terra? Qual seria a razão de o texto dizer, e nós o encontraremos nos ares? Ou seja, nós vamos por os ares, mas nós não vamos subir para o céu, nós vamos imediatamente pisar no solo com Cristo. Qual seria o sentido de eu subir para eu descer? Eu pego o elevador, vou lá no 25º andar, só para ver como está a vista de lá e desço? Não. Jesus está nos aguardando para levar para os céus. E lá nos céus, então a gente vai passar pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, e aí sim, esse período de 7 anos dá possibilidade de tudo aqui na terra ser provado, testado por Deus com a ira vindoura. Senão não teria como haver 7 selos, 7 trombetas, se a igreja está aqui sofrendo juntamente com o mundo. Pastor, qual que é o texto que diz que a igreja vai ficar lá no céu 7 anos e depois volta? A grande tribulação durará 7 anos. A Bíblia nos mostra em Daniel sobre as 70 semanas e a 70ª semana, sendo que cada semana são 7 anos. Tem que fala que a igreja vai ficar 7 anos lá no céu? Não tem, assim como não tem nenhum texto que fala sobre trindade na Bíblia. Mas a gente entende o conjunto da teologia. A Bíblia não fala, existem Pai, Filho e Espírito Santo, e essa é a trindade. É que sobre trindade tem muitos textos, pastor. Muitos textos juntados que nos fazem entender isso. Mas não existe um texto específico. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa montagem do quebra-cabeça entende que as 70 semanas de Daniel, essa última semana, esse período de 7 anos, é a grande tribulação. E se a igreja vai ser livrada da ira vindoura, não tem como a igreja estar aqui durante esses 7 anos. Mas lá no texto de Daniel, a igreja está no céu, está escrito lá? Tem alguma coisa, alguma evidência, alguma coisa disso? Porque a profecia é para Israel. Daniel está falando para Israel. Capítulo 9 de Daniel, ele está falando para Israel. Isso então, 70 semanas. Se a gente entende que a 70ª semana, que são 7 anos, cada semana equivale a 7 anos, e é uma profecia escatológica para Israel, tempo de perseguição, de sofrimento, a ira vindoura, e se a igreja não faz parte da ira vindoura, como Paulo disse aos Tessalonicenses, então não tem como a igreja estar aqui. A igreja precisa ser retirada da terra para os céus, para que no segundo momento a gente entende que o arrebatamento da igreja é a primeira parte da segunda vinda. Ou seja, tentando ser mais claro,
a gente divide a volta de Cristo em 2 eventos, em 2 momentos. Assim como a primeira vinda de Jesus, ela não foi um único acontecimento. A primeira vinda de Jesus, ele passou pelo menos 33 anos na Terra. Então teve nascimento, teve batismo dele, teve ministério dele, teve a crucificação, teve a ressurreição, teve o retorno para os céus. Tudo isso aconteceu na primeira vinda. Então nós acreditamos que a segunda vinda, ela também compreende vários momentos. O momento do arrebatamento, que a igreja é tomada e levada para os céus. 7 anos de tribulação na terra. Aqui no texto, e o final da grande tribulação, a igreja retorna glorificada com Cristo. O principal texto do arrebatamento é aquele que o senhor citou agora, que é o Tessalonicenses 4,16, né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e tal. Mas um versículo antes, que é o versículo 15, diz assim, ó. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esse texto ele está dizendo que a igreja viva, arrebatada, não encontrará a Cristo antes dos mortos salvos. Então, primeiro tem os mortos que são salvos. Depois... Concordo plenamente. Isso. Mas essa conta não fecha no pré-tribulacionismo. Porque se o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, e durante a grande tribulação tem um monte de pessoas, servas de Cristo, que são mortas, então não vai fechar essa conta. Porque a Bíblia diz que os salvos do arrebatamento não precederiam os mortos. Só que se o arrebatamento fosse agora, por exemplo, e depois ficar 7 anos aqui, um monte de salvos sendo martirizados, conforme a gente vê lá em Apocalipse capítulo 20, então a igreja viva, os arrebatados, precederam os que dormem, né? Precederam os mortos. Como é que faz? Não necessariamente, porque nós entendemos que no momento do arrebatamento, os que dormem, nesse momento que Paulo está dizendo, eles já estavam dormindo. Não é que os que irão dormir, não os que serão mortos, ele não fala no futuro. Os que dormem, ou seja, ele está se referindo aos santos do Antigo Testamento, ele está se referindo aos mártires da igreja primitiva. Os que dormem, de fato, eles serão ressuscitados no momento do arrebatamento. Então, mas e os mortos da grande tribulação salvos? Nós voltamos àquele assunto, que os santos da grande tribulação não são a igreja. Os santos da grande tribulação, eles são santos porque eles vão ser martirizados. Então eles vão ser santificados através da sua morte por não negar a Cristo. E por que a gente pode afirmar que não são a igreja? Porque o Antigo Testamento chama Abraão de santo, o Antigo Testamento chama Daniel de santo, o Antigo Testamento chama Jó de um homem santo. Então, santo não necessariamente se refere à igreja. Então esses salvos não vão reinar com Cristo, por exemplo, junto com a igreja? Esses santos da grande tribulação, eles terão uma segunda oportunidade, né? Mas eles não vão reinar com Cristo e a igreja, então? Sim, porque a igreja voltará para a terra para reinar durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos com Cristo. Veja que a Bíblia fala sobre esses santos. Veja só. No versículo 5, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 5, fala assim: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esses aqui são os mesmos do versículo 4. Aqueles que foram degolados. Versículo: vi almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Eles foram degolados, pastor, por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta. Quer dizer que se eles não adoraram a besta, eles estavam lá em Apocalipse 13. Nem tampouco a sua imagem. Eles não receberam um sinal na testa nem na mão. Eles reviveram, ressuscitaram, não seria? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas não são a igreja? Não são a igreja. São os mártires que vão escapar na grande tribulação. No caso é Israel. Eles não escaparam, eles foram mortos. Não Israel. De todo lugar? De todo lugar. Gentios,
aquele que Convertidos. crê, que se converter durante a grande tribulação, que não aceitar a marca da besta, que não negar a Cristo, eles morrerão por essa fé. Hoje nós somos salvos por crer no sacrifício da cruz. Hoje quem nos salva é o sacrifício de Jesus. Durante a grande tribulação, a salvação não será pelo sacrifício da cruz, mas pelo seu próprio sacrifício, pelo derramamento do seu próprio sangue. Eles Então, mesmos se salvam. esses são os salvos, esses são os santos que serão martirizados. O texto diz, quem são esses? São aqueles que lavaram as suas vestiduras, né? Então, mas não lavaram no sangue deles mesmos. Lavaram no sangue de Cordeiro, que é Cristo. O sangue do Cordeiro, que é Cristo, correto. Mas esse sacrifício, ele se dá através do sacrifício deles mesmos. Ou seja, então a pessoa mesmo se salva. Eles Ela são Salvador. salvos pela sua decisão de não negar a Cristo diante do anticristo da besta. O que acontece é o seguinte, o senhor falou que não dá para preceder os que dormem. Isso. De fato, pois o próprio versículo 16, o versículo seguinte, lá em 1 aos Tessalonicenses 4,16, diz: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos. Então, não existe contradição aqui. Então, esses Depois aqui não nós, os morreram em vivos. Cristo? Esses aqui que foram martirizados por causa do nome de Cristo? Não morreram em Eles Cristo? não morreram em Cristo. Morrer em Cristo é você morrer pela fé no Evangelho de Cristo. Então, mas veja bem, eles não receberam, aqui versículo 4, as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal nem na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas pessoas, elas não lavaram a veste no sangue do Cordeiro. Então, Vamos lá. Como que é? Qual que é a nossa explicação para isso? Nós cremos sim que eles vão reinar durante 1000 anos com Cristo. Com a igreja, né? Porque a igreja vai reinar, não vai? Com a igreja. O que nós estamos divergindo aqui é sobre essa questão da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, eu não estou dizendo que o arrebatamento é a primeira ressurreição apenas e que essa aí seria uma segunda ressurreição, não é isso? Para nós, a primeira ressurreição não é um evento isolado, não é um fato único. Para nós, a primeira ressurreição é uma categoria que compreende desde a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos salvos no arrebatamento, a ressurreição dos santos da grande tribulação, que tudo isso aí compreende, mesma categoria. Tudo está na mesma categoria de primeira ressurreição. E eles são da mesma categoria da igreja? Eles não são igreja, mas estão na categoria de primeira ressurreição. Porque a primeira mas quem decidiu que eles não são igreja? Porque assim, veja bem, eles ressuscitam na mesma ressurreição, uma outra categoria na mesma categoria, o senhor está dizendo, de ressurreição. Eles vão reinar com Cristo, assim como a igreja vai reinar com Cristo. Eles morreram lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, não no seu próprio sangue. Eles morreram como mártires por não aceitar a imagem da besta. Eles vão reinar com Cristo e tal. E por que eles não são da mesma categoria? Pastor César, os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, os santos do Antigo Testamento, eles podem ser considerados igrejas? Isso pode, claro. Claro que pode. Não existia igreja, pastor, no Antigo Testamento. Mas agora existe, então eles podem ser considerados igreja. Não, igreja vem da cruz para frente. Não, mas nesse caso o texto está dizendo que morreu por Jesus, pela no palavra. Fim dos tempos, mas Abraão não morreu por Jesus. Jesus não existia no conceito deles. Quem salvou Abraão? Jacó não conhecia Jesus. Quem salvou Jacó? Deus. A fé deles em Deus, a primeira pessoa da Trindade. Então, eu não posso afirmar que eles morreram por Cristo. É que assim, Jesus Cristo disse... Então não existia igreja no Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que eles morreram por causa de Jesus de Nazaré. Estou dizendo o seguinte, quem salva é o Salvador. A pessoa não... Se ela morrer pelo seu próprio sangue, como o senhor disse, não funciona. Ela pode morrer pelo seu próprio sangue, ela não vai ser salva. O único sangue que salva é o sangue de Jesus Cristo. Não há sacrifício fora do e nenhum outro a salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem como a pessoa ela ser salva porque ela não aceitou uma marca. Não há doutrina bíblica para isso.
O Abraão, o Isaac e o Jacó, eles também foram salvos por Jesus, pastor. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim, ó, que lá na ressurreição, isso é Mateus, muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então nós vamos ter salvos do Antigo Testamento, salvos do Novo Testamento, mas o Salvador é o mesmo. O Salvador é o mesmo. Concordo com o senhor que haverão salvos do Antigo e do Novo. O que eu estou dizendo é, os salvos do Antigo não morreram pela fé em Cristo. Então, assim como os santos da grande tribulação não estão morrendo pela sua fé em Cristo. Então, vamos lá. Porque se eles tivessem fé em Cristo, eles teriam sido arrebatados. Em Hebreus capítulo 11 diz assim, ó, versículo 13, todos esses morreram na fé e não alcançaram as promessas. Viram, porém, de longe, as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Que fé é essa que eles morreram? É a fé da semente da mulher que chegaria. Então, o que salva o Abraão, o que salva o Jacó, o que salva todo esse pessoal da galeria dos heróis da fé, também é Cristo. Ele é o Salvador. Não tem como ser Cristo porque Cristo não fora revelado ainda. Cristo foi revelado lá no Novo Testamento, depois que João Batista preparou o caminho dele, e ele apareceu pregando e morreu. Por isso eles morreram na fé. Os salvos do Antigo Testamento morreram na fé, claro, mas a fé no sentido de sua fidelidade e obediência a Deus, às Sagradas Escrituras, ou ao seu comportamento de justiça diante de Deus. Não tinha sangue, a Bíblia fala muito claramente que a antiga aliança era baseada no sangue de animais, e a nova aliança é baseada no sangue de Cristo. Boa. Então, se existem santos, só para concluir o raciocínio, se existem santos do Antigo Testamento ressuscitando e não pela sua fé em Cristo, por que não pode existir santos na grande tribulação ressuscitando também e não sendo igreja? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, a igreja está no meio. Antes da igreja tem os santos do Antigo Testamento e depois da igreja tem os santos da grande tribulação. Em Hebreus capítulo 8, 9 e 10... essa trinca de capítulos da carta aos Hebreus, a Bíblia fala que todos aqueles cordeiros, pastor, do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Então, o sangue de touros e de bodes, a Bíblia diz que ele não perdoava pecados. Aquelas pessoas que faziam esses sacrifícios, eles não eram salvos por causa do sangue do carneiro. Eles eram salvos porque aquele sangue apontava para o sangue do verdadeiro Cordeiro. Ou seja, eles foram salvos pela fé em Cristo. Mesmo que eles não soubessem que Jesus ia chamar Yeshua, tal, não sei o quê, mas o texto de Hebreus 11 termina dizendo o seguinte, todos esses, ele começa de Abel, ele passa pelos grandes Enoque, Noé, Abraão, Sara, não sei quem, toda essa galera, e aí ele fala assim, todas essas pessoas morreram pela fé. Eles morreram na fé. Eles não alcançaram a promessa no sentido de ver Jesus encarnado. Mas Jesus disse lá em João 12, o Abraão me viu. O Abraão viu o meu dia. Ele fala que Isaías capítulo 6 se cumpria nele. Aquele texto lá de Isaías, que ele viu o Senhor assentado, Isaías viu Jesus. Quem diz isso? Jesus. Jesus mesmo diz isso. Então, dizer que essas pessoas são salvas por outro sistema que não é Jesus, para mim é um problema, porque em nenhum outro há salvação. Então, a salvação no Antigo Testamento se dá pelo Cristo prometido. Paulo explica isso como a sombra do corpo que é Cristo. Tudo ali era sombra, mas para ter uma sombra precisa de um corpo, precisa de uma coisa. Essa coisa é Cristo. Que é revelado no Novo Testamento. E a sombra é o que eles viam, mas eles estavam vendo para além da sombra, por isso eles foram salvos. A salvação sempre é em Cristo. A gente não podemos abrir mão de que a salvação só é em Jesus. Entende? Agora, eles tinham ideia, noção de quem seria o Cristo? De como ele salvaria o mundo? Eu não tenho essa resposta. Mas a Bíblia diz que eles morreram pela fé. Porque eles não tinham noção, pastor. Então, mas eles morreram por essa fé. Certo? Jesus não foi revelado no Antigo Testamento como ele foi revelado no Novo Testamento como Salvador do mundo. Eu entendo o seguinte, existem santos no Antigo Testamento que não são a igreja, existem os santos que é a igreja e existem os santos
que serão martirizados na grande tribulação. O arrebatamento da igreja, ele é citado nos textos bíblicos como um evento diferente do evento da glorificação de Cristo, da revelação gloriosa de Cristo. A gente observa 1 Tessalonicenses 4, dizendo muito claramente que ele virá nas nuvens. O mesmo texto diz que os crentes sobem e não haverá julgamento de nações em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Já na segunda vinda de Cristo, sim. A Bíblia mostra Cristo pisando na terra, a Bíblia mostra a derrota do anticristo, a Bíblia mostra o julgamento das nações, Jesus estabelece um reino milenar. Então, são eventos diferentes em momentos diferentes. Arrebatamento é uma coisa e revelação gloriosa de Cristo é outra coisa. Eu queria deixar uma última pergunta. O tempo voa, né, muito rápido, mas eu queria deixar uma pergunta na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó, segunda de Pedro 3, 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há serão descobertas. Essa aqui é qual fase da segunda vinda de Jesus, na sua opinião? Grande tribulação. Aqui é a grande tribulação? Eu vou ler, acho que o senhor não... Ó, os céus passarão com grande estrondo. Isso aqui é na grande tribulação? Os elementos ardendo se desfarão. Grande tribulação. A terra e as obras que há nela serão descobertas. É na grande tribulação? Aí no versículo 11 fala assim, ó. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, tudo isso que vai acontecer, que o senhor está dizendo que era a grande tribulação, ele diz assim, e vocês, ó, as pessoas que não devíeis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. O Pedro está dizendo que isso que o senhor está chamando, que é tudo na grande tribulação, que a igreja precisava aguardar, desejando ardentemente o dia da vinda de Deus. Quer dizer, os salvos, para Pedro, eles estão ali aguardando ansiosamente esse dia, enfrentando tudo isso que está aqui. Não seria essa a leitura correta desse texto? Eu li numa versão Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago está falando de tentações, de provações, de perseguições, e ele está dizendo que a igreja passará por essas coisas e um dia receberá a coroa da vida. Mas isso, como disse, já está acontecendo. Nós já estamos vivenciando esses momentos de perseguição, de tribulação, de tentação. Quando o texto sagrado fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11, que o Senhor vai guardar a igreja, ele não está se referindo a tribulações momentâneas qualquer, né? Ele está falando de um evento específico escatológico. E Pedro não está falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas o senhor não disse que isso aqui tudo é na grande tribulação? Grande tribulação. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras sinalizistas serão atingidas. O senhor está lendo em qual contexto? 2 de Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras sinalizistas serão atingidas. Eu perguntei, isso aqui em qual? É na segunda etapa e tal? Você falou, na grande tribulação. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O Pedro não está dizendo que a igreja está lá, esperando esse dia que o sol vai ter explosão e tudo mais? Porque nesse caso, se não tivesse, Pedro vai falar, mas vós não estará lá nesse dia. O versículo 13, mais na frente, ele continua, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isso. Aqui ele está falando exatamente do período, pelo menos, no mínimo, do reino milenial,
reino mileniar de Cristo, que será estabelecido Um novo céu e nova terra, sim. após a grande Mas o versículo tribulação. anterior, vocês devem ser como aqueles que no meio daquilo ali vivem santo procedimento e piedade, aguardando esse dia. Justamente porque a igreja que já está glorificada, os santos que já foram arrebatados, já retornaram com Cristo, agora eles vão estabelecer o reino mileniar de Cristo, que é o versículo 13 que ele está dizendo mais à frente. Ou seja, vai haver aí novo céu, nova terra em que habita a justiça. Ou seja, Jesus vai reinar 1000 anos na terra e vai mostrar para o mundo que a culpa de todo o mal do mundo nunca foi de Deus, sempre foi do homem, sempre foi das decisões e escolhas erradas do homem em seguir o pecado. Então, a igreja estará agora aqui sim, glorificada, com Cristo glorificado, participando depois que esses eventos aconteceram. É que nós fala assim, ó, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vírgula, vocês devem ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando esse dia. Aguardando o dia do estabelecimento do milênio de Cristo. Ele não está falando de arrebatamento da igreja. Não está falando sobre essas coisas que estão no versículo, então. Ele não está falando de arrebatamento aí em nenhum momento. Ele não cita a tomada da igreja, a tirada da igreja da terra. Não mesmo? Não. Então a igreja vai estar aqui, né? A igreja já retornou na segunda etapa, na segunda fase da segunda vinda. Aí já é o segundo momento, né, que ele retorna.